Se você colar num bar perto de uma das principais arenas da Série A hoje e pedir um sacolé, você vai receber um saquinho de geladinho comum, mas com uma diferença. O que tem dentro é vodka. O motivo é simples. Em alguns estados, você não pode comprar ou consumir álcool dentro do estádio. E esse saquinho é fácil de esconder na bermuda, na meia ou até na mochila do seu filho para passar na revista policial. Esse tipo de coisa acontece há anos e faz parte da rotina de quem frequenta certos estádios pelo Brasil. Apesar dessa proibição por lei, a cerveja e outras bebidas alcoólicas estão praticamente em tudo que cerca o esporte. Nos entornos das arenas, nas placas de publicidade e nos contratos milionários. Essa relação nunca foi simples, mas mais difícil ainda é entender se hoje, no futebol, a cerveja é um problema ou parte do espetáculo. Se tem uma imagem que resume a relação entre futebol e cerveja é a do gol. Quando o estádio explode, voa cerveja. Em São Januário, no Maracanã, na Fonte Nova e em tantos outros pelo Brasil, a chamada chuva de cerveja virou parte da comemoração. Mas isso não é uma exclusividade brasileira. Na Inglaterra, a cultura do pint throwing continua viva. Na Alemanha, a relação é ainda mais simbólica. O Bayer transformou o banho de cerveja em uma parte oficial das comemorações de títulos. E essa tradição está conectada com algo maior, a Oktoberfest. A cerveja, nesse contexto, aparece não só como um produto, mas como um símbolo. Em muitos lugares, ela faz parte da experiência de torcer pelo seu time. Mas essa relação convive com outra narrativa, a de que o álcool representa risco, violência e descontrole. E se a sua experiência vendo um jogo no estádio está sempre acompanhada de uma cerveja na mão, você muito provavelmente não mora em São Paulo. Se liga nessa fala durante uma audiência pública da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aprovamos logo essa bebida no estádio que tantos prefeitos pedem, que tantos os presidentes de clubes querem, que eu acho que não é só pelo dinheiro, mas é pelo espetáculo. O cara não pode chegar lá e ficar careta no futebol, não precisa beber e encher a cara, mas fica lá, assiste seu jogo, toma uma cervejinha gelada. Esse cara é o delegado Olim, um dos deputados estaduais de São Paulo. E por mais estranho que possa parecer um político defendendo a volta da cerveja nos estádios paulistas, ele não é o único. Nos últimos anos, projetos para liberar novamente a venda de bebidas alcoólicas nas arenas do estado circularam. Políticos, clubes, torcedores e até setores da Polícia Militar defendem. Mas São Paulo continua sendo um dos estados onde a proibição é mais rígida. E essa história começa em 1995. Naquele ano, o estádio do Pacaembu foi palco de uma das cenas mais violentas da história do futebol brasileiro. A final da Supercopa de Futebol Júnior entre São Paulo e Palmeiras terminou em um confronto generalizado. O episódio ficou conhecido como a Batalha do Pacaembu. Imagens de torcedores invadindo o gramado com um pedaço de madeira rodaram o país. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e uma morreu. O impacto foi imediato. E a pressão sobre o poder público também. Com tanto sangue e gente arrebentada, o futebol mais uma vez foi a nocaute. Os vândalos continuam soltos, apedrejando, dando pauladas e até matando. Tudo dentro de uma impunidade que não se pode mais admitir. Autoridades passaram a defender medidas mais duras contra torcidas organizadas. E nesse pacote de respostas, o álcool virou um dos principais alvos. A narrativa ganhou força rapidamente. A bebida estimularia a violência, então tirar o álcool diminuiria as brigas. Mas um detalhe importante é que a briga não começou dentro de um bar no estádio. O confronto envolvia rivalidade, tensão prévia e falhas de segurança. Mas algo precisava ser feito e foi. Em 1996, o Estado de São Paulo aprovou a lei contra bebidas alcoólicas em ambientes esportivos. Quase 30 anos depois, a regra continua e a disputa para a revogação caminha a passos lentos. Em 2003, o Congresso aprovou o Estatuto do Torcedor, criando normas nacionais de segurança nos estádios. Alguns anos depois, o texto passou a proibir o consumo de álcool em arenas esportivas em todo o país. Só que um episódio escancara como a política está mais presente do que parece nessa parada. Durante a Copa do Mundo de 2014, a venda de cerveja foi liberada em todos os estádios do país. E isso não aconteceu por acaso. A FIFA exige que patrocinadores oficiais tenham exclusividade comercial dentro das arenas. E naquela Copa, uma das principais patrocinadoras era a Budweiser. Por pressão da FIFA, o Congresso aprovou a chamada Lei Geral da Copa. Entre outras garantias, o texto autorizou a venda e consumo das bebidas durante o Mundial. Na prática, o que era tratado como risco à segurança pública virou exceção quando o evento era internacional. 80% dos entrevistados disseram ser contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, seguindo a legislação federal, o Estatuto do Torcedor. Dentro desse grupo, a gente pode incluir
pessoas que estão preocupadas com questão de segurança pública e pessoas que podem estar preocupadas com questões de soberania nacional. Questão de que a FIFA, como um órgão internacional, não pode estar interferindo nas leis brasileiras que já existem. Quem é fã da cerveja acha maravilha a ideia. Bebi pouco. Metade é meu, metade é dele. Quando a Copa acabou, a proibição voltou. Só em 2019 esse trecho do estatuto foi revogado e a decisão passou para cada estado. A maioria liberou. São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, não. Mas a ideia de proibir cerveja como resposta política não nasceu no Brasil. Em 1985, o Reino Unido vivia o auge do hooliganismo. Confrontos entre torcidas eram frequentes, dentro e fora dos estádios. A imagem do futebol inglês estava associada à violência. Naquele mesmo ano, aconteceu a tragédia de Heysel, em Bruxelas, durante a final dos campeões entre Liverpool e Juventus. Uma confusão entre torcedores provocou o colapso de um muro do estádio. 39 pessoas morreram. O episódio expôs falhas graves de segurança, mas a resposta política veio rápido e pela voz de uma velha conhecida dos torcedores ingleses. Because it's the thugs that are destroying football. It's not the families who want to go. The families are afraid to go with the thugs there. It's the thugs, and if anyone has any evidence, I hope they will come forward. A primeira-ministra Margaret Thatcher já defendia medidas duras contra os hooligans, e Heysel reforçou essa posição. Então, o governo aprovou o Sporting Events Control of Alcohol Act em 1985. A lei proibiu o consumo de álcool nas arquibancadas das 5 primeiras divisões do futebol inglês e restringiu o transporte de bebidas para os jogos. Só que não foi uma proibição total. O torcedor pode comprar bebida no estádio, só não pode beber assistindo ao jogo ou de qualquer lugar que tenha visão para o campo. Na França, em 1991, foi aprovada a Lei Evin, criada por uma preocupação de saúde pública. O país enfrentava altos índices de consumo de álcool e cigarro, e o então ministro da Saúde, Claude Evin, defendeu limites mais duros à publicidade. A lei não proíbe automaticamente a venda em estádios, mas limita fortemente a propaganda. Marcas não podem associar o álcool ao desempenho esportivo ou sucesso, e a lei continua em vigor até hoje. Na Espanha, bebidas com alto teor alcoólico são proibidas nos estádios desde os anos 90, mas versões com um teor muito baixo podem ser vendidas. No Paraguai, a estratégia foi diferente. Além da proibição da venda, torcedores podem ser submetidos a teste do bafômetro antes de entrar no estádio. Quem estiver embriagado, simplesmente não entra. Só que todas essas regras costumam ficar mais flexíveis quando se fala de Copa do Mundo. Na Copa de 2022, no Catar, a venda de cerveja chegou a ser autorizada em áreas específicas ao redor do estádio. O país tem legislação rígida baseada na cultura muçulmana que proíbe o consumo em locais públicos. 2 dias antes da abertura do torneio, o governo decidiu voltar atrás e proibiu totalmente a venda para o público geral. Novamente, a decisão afetava diretamente um patrocinador, a Budweiser. A solução foi liberar apenas cerveja sem álcool para os torcedores comuns. As áreas VIPs e corporativas mantiveram as bebidas alcoólicas. Quando a gente junta todos esses exemplos, um padrão parece surgir. O mundo regula o álcool no futebol, mas quase nunca elimina totalmente. Então talvez o debate não seja simplesmente se pode ou não. Talvez a pergunta seja quem pode. A resposta quase sempre passa pelo dinheiro. Na Europa, marcas como Carlsberg, Heineken e Budweiser investiram pesado no futebol nas últimas décadas, patrocinando clubes e competições. A própria UEFA manteve parcerias históricas com cervejarias na Champions. Na América do Sul, essa relação se torna ainda mais evidente. Nos anos 2000, cervejarias praticamente sustentavam clubes e seleções. Na Argentina, a Quilmes patrocinava a seleção nacional e estampava sua marca nas camisas do Boca Juniors e do River Plate. Na Colômbia, a cerveja Águila estava nas camisas do América de Cali, Júnior Barranquilla e Independiente Santa Fé. No Chile, a Cristal apoiava pelo menos 8 times, entre eles o Colo-Colo. No Equador, a Pilsener pagava os salários de Francisco Maturana como técnico da seleção. Segundo um estudo da época, as cervejarias eram o 4º maior grupo de investidores no futebol mundial, com cerca de 60 milhões de dólares injetados apenas no primeiro semestre de 1999. Em 2016, um episódio mostrou como a lei molda esse mercado. O Corinthians tinha fechado o contrato com a cervejaria espanhola Estrela Galícia, em um acordo estimado em 10 milhões de reais por temporada. Só que a marca não podia aparecer na camisa de jogo. Segundo uma interpretação do CONAR, os uniformes dos times não devem servir como suporte de publicidade de bebidas alcoólicas por questões de saúde pública. Só que a contradição aparece quando a gente olha os uniformes dos clubes da Série A hoje. Dos 20 clubes da elite, 12 têm patrocínios master de casas de aposta. Só que apesar do debate de jogos de azar envolverem vício, dependência e saúde pública, esse é um mercado que rende cerca de 850 milhões de reais para os clubes.
Tá, mas enquanto o argumento econômico explica parte da história, o argumento oficial sempre foi outro: segurança. Se São Paulo vive há quase 30 anos sob essa lei seca nos estádios, com a promessa de diminuir a violência, dá para dizer de fato que as arenas ficaram mais seguras? Não existe uma resposta simples. Um estudo recente analisou mais de 4 mil jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e encontrou uma associação estatística entre venda de álcool e aumento de episódios violentos. Ou seja, segundo a pesquisa, onde há venda, há um pequeno aumento na probabilidade de incidentes. Mas os próprios autores destacam outros fatores importantes. Confrontos são mais comuns em cidades com maiores taxas de desemprego, por exemplo, o que dificulta concluir que a proibição do álcool sozinha resolve o problema. Outra pesquisa, comparando Brasil, Inglaterra e Holanda, apontou algo ainda mais desconfortável. Muitas vezes o banimento dentro do estádio não reduz o número total de ocorrências, ele só desloca. O torcedor bebe antes de entrar, no entorno ou em bares próximos, e o conflito acaba acontecendo fora do campo de visão da arena. Em 2023, o caso escancarou essa discussão. A torcedora palmeirense Gabriela Nelly morreu após ser atingida por estilhaços de vidro de uma garrafa de cerveja durante uma confusão entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque. Em São Paulo, a lei também proíbe venda de bebidas em um raio de 200 metros dos estádios. Ainda assim, isso claramente não estava sendo controlado. Apesar de todas essas regras, a violência no futebol continua, porque ela quase nunca está ligada com só um fator. Proibir o álcool talvez seja a resposta mais fácil para uma pergunta complexa, mas isso só parece um curativo bem velho para feridas ainda abertas.